A minha proposta não é fazer uma análise, não é de crítica sobre os quadros de Tarsila do ponto de vista estético-artístico, mas a minha finalidade é fazer um comentário psicanalítico até da sua obra. Então a gente pode ver que a Tarsila não tinha medo das cores. Ela não tinha essa inversão muito forte que o ser humano tem de ter medo de viver, medo da vida, essa paranoia com as cores fortes que a gente verifica muito nos povos do primeiro mundo. Nesse quadro, por exemplo, a gente também pode notar o forte componente espiritualista de Tarsila. Não religioso, porque ela não pertencia a nenhuma religião, nenhuma igreja especificamente, mas especialmente ao aspecto espiritualista singelo de Tarsila. Estamos agora na casa onde tia Tarsila muitas vezes vinha aqui visitar os pais idosos que moraram aqui um belo tempo. E esse quadro que vocês estão vendo foi o primeiro quadro que tia Tarsila pintou. Ela era meninota de colégio, levou 1 ano fazendo esse quadro, que é uma cópia do Sagrado Coração de Jesus. Quantos anos ela tinha? Eu acho que ela tinha uns 13, 14, por aí, né? Ela era bem meninota ainda, né? Primeiro quadro a óleo sobre tela, né? Incrível. E ela fez sozinha, ela brigou com a freira não queria que ela fizesse. E ela disse, a freira disse, eu não vou dar uma pincelada. Tia Tarsila disse, é isso mesmo que eu quero. E ela fez o quadro inteirinho, sozinha, levando 1 ano. Aquele teste de perseverança. Teimosa? Teimosinha, né? A Tarsila é a madrinha da Stop à Destruição do Mundo, né? Por quê? Bom, em primeiro lugar, a Tarsila é uma espécie de ídolo, né? Um ídolo não só meu, que sou parente dela, sobrinha e prima, mas também ela é um ídolo para a cultura do Brasil. E quando nós estávamos lá fazendo a fundação da Stop, na verdade foi um domingo que nós demos um churrasco lá num chateau do século XVII, nos arredores de Paris, onde nós morávamos. Então nós reunimos todos os artistas lá. E nesse dia da fundação da Stop, eu senti assim a presença da Tarsila de uma forma muito intensa. E como que um apoio espiritual, psicológico muito intenso. Os espíritas diriam, bom, certamente a presença da Tarsila era real, inegável. Outros místicos também poderão dizer o mesmo, mas o que importa é a sensação da presença dela que eu tive e a necessidade de colocá-la como uma madrinha da Stop, da Associação Stop, e a madrinha dos artistas que vão e estão trabalhando pela Stop e que vão ainda trabalhar conosco. Bom, eu acho que o que me interessa mais na Tarsila é a Tarsila mulher, é a Tarsila personalidade, além dos quadros que todo mundo ama, mas é a Tarsila mulher, personalidade, o arrojo, o avanço que ela tinha para a época dela. E eu fico encantada de ver como uma mulher, né, que nasceu no interior de São Paulo, de uma família tradicional, ela enfrentou todos esses preconceitos familiares, sociais, mesmo intraculturais, né? Entre as culturas, para fincar o pé no que ela acreditava, no que ela sentia como de valor e que hoje nós vemos que ela tinha toda a razão nas ideias que ela tinha, nos propósitos dela. Tanto que ela levou atrás dela toda uma quantidade enorme de outros artistas, literatos, baseados, inspirados no trabalho dela. Então é uma mulher indiscutivelmente muito arrojada, muito além da sua época. Como que uma mulher transcendental. Outro valor muito importante de Tarsila é essa aproximação que ela tinha do verdadeiro espírito, porque ela, por ser uma esteta propriamente dita, uma esteta na alma, então tudo que ela fazia baseada nessa energética do espírito. Porque a estética não é uma coisa superficial que se aprende, a estética é, junto com a verdade e a bondade, elementos fundamentais da essência do ser humano. Então, sem estética, sem a beleza, não haveria nada no mundo e também não pode haver nenhuma saúde, nenhuma sanidade. A gente estuda, por exemplo, a energia das formas, né? A energia das cores, e tudo isso tem a ver com a nossa saúde, e a privação da estética tem a ver com a nossa doença. Doença psíquica, doença social, doença econômica, doença física.
Então a Tarsila era uma terapeuta. Além de ser uma pintora, ela era uma verdadeira terapeuta. Que eu gosto muito na Tarsila, esses valores da estética, da ética, da honestidade, o espírito e o acreditar no Brasil. Eu acho que essa fé que ela teve, essa intuição de saber que o brasileiro é uma criança na alma, e essa criança que ela era na alma e que ela via no Brasil, forneceu a ela uma visão de futuro quase que profética, muitíssimo importante. Porque aqui no Brasil que está se formando a verdadeira civilização humana, né? Não uma civilização para o dinheiro, para o capital, para o poder, né? Social, econômico, mas é uma civilização para o ser humano, ligado à natureza, ligado a Deus, à transcendência. Então eu acho que Tarsila, melhor do que ninguém, tem que ser minha madrinha na Stop, e nossa madrinha. Muitos desconhecem isso, estamos mostrando nesse nosso programa, que Tarsila tinha toda a capacidade de ser uma pintora acadêmica. Aos 13, 14 anos ela pintou aquele Cristo que foi copiado de uma imagem da capela da escola que ela estudava em Madrid. E esse quadro de Cristo mostra a capacidade da Tarsila, técnica inclusive, plástica. E se ela não colocou isso nos seus trabalhos mais adiante, foi porque ela tinha uma finalidade, ela tinha uma mensagem a transmitir. E esse é o verdadeiro trabalho artístico, não é uma cópia. Essa é a cultura de um povo, não é copiar a cultura de outro povo, não é copiar o que o francês fez, o alemão, copiar as obras de Bach, copiar Rembrandt, copiar, por exemplo, agora, como se vê ultimamente, a cultura americana, que nem sei mais se se pode dizer que é uma cultura ou é uma anticultura. Então o brasileiro, ele precisa ter confiança nele, ele tem que confiar no que ele é, na sua alma, na sua universalidade, aprender a aceitar ser o que ele é. Ser um brasileiro é ser original e é ser universal. Então eu acho que nós não temos que imitar ninguém, nós podemos aproveitar o que a gente pode de cada povo, de cada cultura, o que for bom, o que for bonito e o que for verdadeiro. Mas sem essa ideia de inveja, de achar que o do outro sempre é melhor, é sempre superior, o nosso é inferior. Essa inveja acaba agindo contra nós mesmos. Mas ela já tinha essa ideia de mudar a sociedade, né? Ela tinha. Mesmo que ela não tivesse isso, que ela não tivesse colocado isso em formas assim explícitas, de um esquema de ciências sociais, antropológicas, tudo que ela fazia, ela visava a justiça para o próximo, do explorado, do pobre, do trabalhador. Ela dava um enorme valor, né, ao trabalho. Tarsila era muito realista, porque ela dava muito valor ao trabalho. E mesmo tendo tido contato com todo esse mundo do poder, do luxo, da pompa, em Paris, e mesmo na família dela, ela optou pelo que é genuinamente humano e pelos verdadeiros valores do ser humano e da sociedade. Então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, e por isso ela ameaçou muita gente, porque os hipócritas, os exploradores, eles percebiam a força, o poder do trabalho da Tarsila. Quando se fala, por exemplo, que os poderes de repressão do Brasil tinham medo da obra de Tarsila, a gente vê, por exemplo, nesse quadro, a força que ela transmitia dessa noção das injustiças sociais, a forte empatia que ela, como ser humano e artista, sentia com as pessoas que sofriam, com os menos privilegiados. E isso é uma coisa muito bonita, principalmente se a gente considerar que Tarsila nasceu num berço de uma família tradicional, uma família muito rica, com hábitos de família rica, e isso lhe causou problemas, inclusive dentro da própria família. O trabalho da Tarsila, evidentemente, ameaçou muita gente. Eles usaram pretextos que Tarsila pudesse ter ligações com o Partido Comunista, ou ser ativista, isso tudo é bobagem. Ela era uma mulher verdadeira, honesta, preocupada com o próximo e muito poderosa no trabalho dela. Porque os poderes de repressão têm muito medo dos artistas e das artes. Haja visto o que aconteceu na época da ditadura no Brasil, em qualquer lugar do mundo, os artistas são os primeiros a serem reprimidos.
Porque o artista, ele vai direto na essência do ser humano. Ele não passa nem pela inteligência, ele vai direto no coração, ele vai direto na essência das pessoas. E com isso eles levam multidões, eles podem arrastar multidões para o bem. O que um ditador não consegue realizar com todas as armadas dele, os artistas conseguem, com os quadros, com os pincéis, com os instrumentos, com o coração, com a voz, o amor, né?